Bom, pessoal, vamos falar agora então sobre a divisão polinomial. E a divisão vai funcionar da seguinte maneira, né? Se você tem aqui dois polinômios, um polinômio f, e você vai dividir ele pelo polinômio g, o polinômio f, então, a gente chama ele de dividendo, o g vai ser o divisor, aí aqui a gente vai ter um quociente e um resto r, né? Igual a divisão aritmética. O nosso divisor g, né, o nosso polinômio g, ele tem que ser diferente do polinômio nulo, né? Porque senão você vai ter uma divisão por zero e você não pode dividir nada por zero. Então, o g aqui ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Você pode escrever a equação da divisão, né? Você pode escrever que f é igual a g vezes q mais r. Beleza? Então, isso daqui tem que ser verificado para a sua divisão estar correta, né? E a outra coisa que você tem que verificar é que o grau do seu resto tem que ser menor do que o grau do seu divisor. Então, vamos colocar aqui, ó, que o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor, né? Tipo assim, quando a gente está dividindo na aritmética, quando a gente está dividindo números, o resto ele tem que ser menor que o divisor, né? Porque se o resto for maior que o divisor, ainda dá para dividir. Aqui funciona de maneira parecida, só que ao invés do resto, né, ser menor que o divisor, como isso aqui é um polinômio, né, o que tem que ser menor é o grau. Beleza? Bom, duas observações aí. Vou colocar aqui, ó, obs. Primeira observação. O grau de f, se ele for menor que o grau de g, a gente não vai conseguir dividir, tá bom? Tipo assim, imagina que você está dividindo x por x ao quadrado, beleza? Você vai sair da divisão polinomial, né? O resultado que você vai encontrar disso não é um polinômio, né? Ó, se você faz assim, ó, x sobre x ao quadrado, você vai ter como resposta aqui 1 sobre x, né? E 1 sobre x não é um polinômio, beleza? Então, assim, como a gente quer fazer uma divisão polinomial aqui, quando o grau do f for menor que o grau do g, né? Quando a gente divide uma coisa de menor grau por uma de maior, você não vai realizar a divisão, tá? O que vai acontecer? O quociente vai ser zero e o resto vai ser o próprio f. Beleza? Já dou um exemplo disso, ó. E a segunda observação que a gente tem aqui é que se o f for o polinômio nulo, o quociente também vai ser zero, né? E o resto vai ser zero. Ó, se você faz essa divisão aqui, x dividido por x ao quadrado, né? Você não consegue dividir. Então, você bota zero aqui e o seu resto vai ser x, entendeu? Ó, quociente zero e o resto é o próprio f. Se você tiver isso aqui, quociente zero e resto zero, beleza? O que você não pode ter é isso aqui. Isso aqui é matematicamente impossível, tá? Você não pode dividir nada por zero. Ah, beleza. Bom, pessoal, agora que a gente já viu aí o que é a divisão, né?
a gente vai ver aqui métodos para dividir dois polinômios. Então, o primeiro método que a gente vai ver aqui é o método de Descartes, que ele também é conhecido como o método dos coeficientes, né? E ele funciona da seguinte maneira, ó. A primeira coisa que a gente tem que notar aqui, pessoal, é que o grau do seu quociente vai ser o grau do seu dividendo menos o grau do seu divisor, né? Então, por exemplo, se você divide aí x ao cubo por x ao quadrado, vai dar x, né? Então, o x, que é o seu quociente, ele tem grau 1, que é justamente o grau 3 menos o grau 2, tá bom? E a segunda coisa que a gente tem que notar aqui é que o grau do resto, ele é obrigatoriamente menor que o grau do nosso divisor. Ou, né, o resto ele é zero, tá? Que isso daqui é quando a divisão ela é exata. Tudo bem? E daí como é que é o método do Descartes, então, ó? Vamos supor aqui que a gente tem um polinômio f, que é dado por 3x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 7x, mais 2. Beleza? Então, esse daqui vai ser o nosso dividendo. Nosso divisor g, ele vai ser dado por 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 4x, menos 1. Beleza? Então, o nosso dividendo, né, o f, ele tem grau 4. E o nosso divisor, ele tem grau 3. Então, o que você espera do seu quociente? Você espera que o seu quociente tenha grau 1, né? Vamos escrever isso aqui, ó. O grau do quociente é o grau do dividendo menos o grau do divisor. Então, o grau do quociente é 4 menos 3, que é igual a 1. Então, a gente já sabe aqui que o grau do quociente é 1. E o grau do resto, ele tem que ser menor que o grau do divisor. Daqui a gente conclui que o grau do resto ele tem que ser menor que 3. Tá? Agora que você já conseguiu descobrir os graus aí dos seus quociente resto, o que a gente vai fazer? A gente vai falar assim que o quociente, ó, ele é esse quociente genérico dado por ax mais b, porque isso daqui é um polinômio de primeiro grau, certo? E o resto, ele também vai ser um polinômio genérico. Só que qual que vai ser o grau do nosso resto? Como ele tem que ser menor que 3, a gente vai supor que ele é 2. Porque se a gente errar o grau dele, se na verdade ele for de grau 1, o que vai acontecer é que a gente vai achar que esse C é zero. A gente vai achar que o R, então, ele é dx mais E. Ou, se não, se o resto for de grau zero, a gente vai achar que tanto C quanto D são zero. E aí nosso R de x vai ser igual a uma constante E. Beleza? Então, você dá uma investigada aqui nos graus. Beleza? Aí você monta aqui polinômios genéricos. E aí você fala, então, que o seu f de x, ele é igual a q de x vezes g de x mais r de x. Tá? Deixa eu pegar aqui um espaço maior para fazer essa conta. Mas o que a gente teria é o seguinte, então, ó. Você vai falar aqui que 3x à quarta menos 2x ao cubo mais 7x mais 2 é igual a g
3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1, que multiplica ax mais b, somado com cx ao quadrado mais dx mais e. Né? Então, você fala assim que o seu f, ó, ele é o g vezes o q mais o r. Aí você vai fazer essa distributiva, você vai juntar com isso aqui, né? E aí você vai começar a igualar, né? O seu termo a quarta aqui, você vai falar que o coeficiente dele tem que ser igual a 3, né? Quer ver, ó? Fazendo essa distributiva aqui, pessoal, ó. Eu vou colocar aqui igual, tá? Ó. Então, fazendo essa distributiva e juntando com o resto, a gente vai ter o seguinte, ó. 3ax à quarta mais 3b menos 2a x ao cubo mais 4a menos 2b mais c x ao quadrado mais 4b menos a mais d x mais e menos b. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. 3b. Maravilha. Ó, então, fazendo essa distributiva aqui, juntando com o resto, né, a gente tem isso aqui. Então, o que a gente tem que fazer agora? Ó, a gente tem que falar que 3 vezes A é 3. A gente fala que 3B menos 2A é igual a menos 2. Tá vendo? A gente vai comparando cada um desses coeficientes. Bom. E aí a gente vai obter o seguinte, então, ó. 3A é igual a 3. 3B menos 2A é igual a menos 2. 4A menos 2B mais C é igual a 7. Mentira, né? É igual a 0, ó. Porque a gente não tem x ao quadrado aqui. X ao quadrado é 0. Então, isso aqui tem que ser igual a 0, ó. 4b menos a mais d. Isso aqui que tem que ser igual a 7. Né? E e menos b tem que ser igual a 2. Beleza? Aí, 3a igual a 3. Daqui a gente tira que o a é 1. Se o a é 1, o b é 0. Né, ó. Porque você vai jogar 1 aqui, aí o menos 2 quarto com menos 2, você acha que 3b é igual a 0, então b é igual a 0. Jogando A1 e B0 aqui, a gente acha que o C é igual a menos 4. Substituindo o B aqui e o A aqui, a gente acha que o D é 8. E o E é 2. Então, aqui a gente achou todos os coeficientes do quociente e do resto. Então, nosso quociente ele era x mais b, não é? Então, ele é 1 vezes x mais 0. Beleza? E o nosso resto, ele era cx ao quadrado mais dx mais e, né? Então, ele vai ser menos 4x ao quadrado mais 8x mais 2. Beleza? Então, se você pegar o seu f e dividir pelo g, vai dar esse quociente e esse resto. Beleza? Porque se a gente pegar o divisor e multiplicar por esse quociente, somar com o resto, dá o dividendo. Então, esse daí é o método de Descartes, tá? Eu particularmente não gosto desse método, acho ele muito trabalhoso, mas se você gostou, pode usar. Beleza? Agora, existe um outro método aqui que é o que eu acho mais simples, né? Que é o método da chave, que a gente vai estar fazendo agora. Então, vamos colocar aqui, ó, método
da chave. Eu vou usar outra folha, pessoal, porque isso daqui é um troço que ocupa muito espaço. Beleza? Então vamos aqui para o método da chave, né? Como é que vai funcionar? Vamos pegar aqui esse polinômio 3x à quinta menos 6x à quarta mais 13x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1 e vamos dividir ele por x ao quadrado menos 2x mais 3. Então esse daqui é o nosso f e esse aqui é o nosso g. Beleza? Bom, então como é que vai funcionar isso aqui? A gente vai colocar aqui no primeiro termo do nosso quociente, ó, a gente vai colocar aqui um termo que multiplicado por x ao quadrado dá 3x à quinta, né? Então, que termo é esse? 3x ao cubo. Porque 3x ao cubo vezes x ao quadrado dá 3x à quinta, né? A gente tem que ver aqui um coeficiente que multiplicado por 1 dá 3, que no caso é o 3, né? E a gente tem que ver um expoente para o x aqui, ó, que somado com 2 dá 5, que é 3 também, tá? Então, 3x ao cubo vezes x ao quadrado dá 3x à quinta. E agora, a gente vai pegar esse cara aqui, ó, e a gente vai multiplicar por todo mundo. Então, 3x ao cubo vezes x ao quadrado dá 3x à quinta. 3x ao cubo vezes menos 2x vai dar menos 6x à quarta. E 3x ao cubo vezes 3 vai dar mais 9x ao cubo. Beleza? Feito isso, pessoal, a gente vai fazer uma subtração, tá? Muito importante isso aqui. Ó, a gente vai fazer uma subtração. Então, 3x à quinta menos 3x à quinta dá 0x à quinta, né? Então, aqui sempre tem que zerar. Por quê? Porque a gente coloca um termo aqui para dar igual, né? Então, você ajusta isso aqui, ó, justamente para zerar. Aí, menos 6x à quarta menos 6x à quarta, ó, esse menos com esse menos fica mais. E a gente tem menos 6x à quarta mais 6x à quarta, que dá 0x à quarta. Esse aqui zerou por sorte. Não precisaria ter zerado, tá? O que precisa zerar é o primeiro. Aí aqui, 13x ao cubo menos 9x ao cubo. 13 menos 9 dá 4. Positivo. Beleza? Aí, você vai descer todo mundo, ó. Desce todo mundo. Agora, o próximo termo que você vai colocar aqui é um termo que multiplicado por x ao quadrado dá 4x ao cubo. Então, tem que ser mais 4x, né? Porque 4x vezes x ao quadrado dá 4x ao cubo. E aí você faz esse vezes esse e esse. Então, a gente tem 4x ao cubo. Aí, 4x vezes menos 2x menos 8x ao quadrado. 4x vezes 3 mais 12x. Isso aqui é uma subtração. Aí, esse menos esse tem que zerar, né? Porque é o propósito desse termo. Aí, menos 9x ao quadrado menos 8x ao quadrado. Ó, menos com menos dá mais. Então, menos 9x ao quadrado mais 8x ao quadrado dá menos x ao quadrado. 11 menos 12, menos x, e cai o menos 1. Ó, pode ver, pessoal, que o nosso resto ele tá ao quadrado. Se o resto tá ao quadrado, e o nosso divisor tá ao quadrado também, ó, tá vendo? Você
existe um cara que você coloca aqui que você consegue zerar isso daqui. Então, se a gente só para a divisão quando o grau do resto for menor que o grau do divisor, tá? O grau do resto aqui ele ainda é igual ao grau do divisor. Então, pode perceber que a gente pode colocar menos 1. Se você coloca menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 2, x, vai dar mais 2x. E aqui vai dar menos 3. E a gente vai fazer uma subtração. Aí vai zerar o x ao quadrado. Né? Aí menos x menos mais 2x, né? Vai dar menos 3x. E menos 1 menos menos 3 vai dar mais 2. Aí, agora o resto, pessoal, ele é de grau 1. Então, o que você precisaria colocar aqui, ó, para o seu x ao quadrado virar x, seria um x elevado a menos 1. Só que aí você não teria mais um polinômio. Mas como a gente quer fazer uma divisão polinomial, a gente para aqui, tá bom? Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que o nosso quociente é 3x ao cubo mais 4x menos 1, certo? E o nosso resto é menos 3x mais 2. Pode ver que o grau do nosso quociente é 3, que é 5 menos 2, né? O grau do quociente aqui, galera, ó, que a gente coloca aqui, ele tem que ser um número que somado com 2 dá 5, né? Por isso que o grau do quociente vai ser sempre o grau do dividendo menos o grau do divisor. Porque 5 menos 2 dá 3. Então aqui a gente tem que colocar um termo cúbico para conseguir fazer a divisão. Por isso que o grau do quociente acaba sendo 3. E o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. Porque se o grau do resto não for menor que o grau do divisor, ainda dá para continuar a conta. Beleza? Então, isso daqui que é um exemplo de divisão polinomial. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai fazer outra divisão, né? Outro exemplo aqui. E, ó, a gente vai dividir 2x à quinta menos 3x à quarta mais 4x ao cubo menos 6x mais 7 por x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. A gente vai dividir esse polinômio aqui por esse. Aí, eu só queria pedir para vocês se atentarem que esse polinômio f, né, o nosso dividendo, ele não tem o termo x ao quadrado, como vocês podem ver aqui, tá? Faz diferença na hora de dividir? Faz, tá? Porque para a gente fazer a divisão, os polinômios eles têm que ser completo. Esse polinômio aqui ele é incompleto. Então, a gente que vai ter que completar ele, tá bom? Então, vou colocar eles aqui na chave, ó. 2x à quinta, menos 3x à quarta, mais 4x ao cubo. Aí, a gente tem que colocar mais 0x ao quadrado, menos 6x, mais 7, dividido por x ao cubo, menos x ao quadrado, mais x menos 1. Então, a gente que teve que colocar isso aqui, tá? Porque se você não coloca isso aqui, pessoal, sua divisão vai ficar desalinhada, tá? Pera aí que eu já mostro para vocês, mas a gente também teria que completar o divisor, caso ele tivesse incompleto. Se aqui não tivesse x ao quadrado, a gente tinha que acrescentar 0x ao quadrado, tá bom? Porque senão a divisão vai ficar desalinhada e vai virar uma bagunça. Mas vamos lá. Então, aqui eu vou colocar 2x ao quadrado, certo? Porque 2x ao quadrado vezes x ao cubo dá 2x à quinta. E eu vou multiplicar o 2x ao quadrado por todo mundo aqui. Então, é menos, né? Eita. Ó, 2x ao quadrado vezes menos x ao quadrado dá menos 2x à quarta, né? 2x ao quadrado vezes x dá 2x ao cubo.
2x ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos 2x ao quadrado. Então, pessoal, reparem que se a gente não tivesse completado com x ao quadrado aqui estaria menos 6x. Aí na hora que você fosse juntar, você ia ter que juntar menos 6x com menos 2x ao quadrado. E você não ia poder juntar termos de graus diferentes. E aí você ia bugar tudo, ia virar uma bagunça, ia virar uma confusão. Tá bom? Então, a não ser que você saiba o que você esteja fazendo, vai lá e completa. Tá? Se você não quiser completar, se quiser deixar um espaço em branco aqui também, ó, só pular o espaço e na hora de juntar você sabe que era para ter um 0x ao quadrado aqui, isso também pode. Tá? Mas ele tem que estar completo, porque senão vai ficar desalinhado o negócio. Beleza? Bom, então agora a gente faz a subtração. Aqui zero, né? Aí, menos 3 menos menos 2, ó, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então pode ver que não tem obrigação nenhuma desse aqui zerar também. Só o primeiro que tem que zerar. Aí 4 menos 2 dá 2. E 0 menos menos 2 dá mais 2. Aí cai todo mundo. Agora aqui a gente coloca menos x, porque menos x vezes x ao cubo dá menos x à quarta. Menos x vezes menos x ao quadrado dá mais x ao cubo. Menos x vezes x dá menos x ao quadrado. E menos x vezes menos 1 dá mais x. A gente faz uma subtração. Aqui zero. 2 menos 1 dá 1. 2 menos menos 1 dá 3. Menos 6 menos 1 dá menos 7. E o 7 cai. Aí, que número que a gente tem que colocar aqui, né? Que termo que multiplicado por x ao cubo dá x ao cubo? 1. Né? Então, a gente vai multiplicar esse cara aqui tudo por 1. Vai dar ele mesmo. E a gente vai subtrair. Então, aqui 0x ao cubo. 3 menos menos 1 dá mais 4. Menos 7 menos 1 dá menos 8. 7 menos menos 1 dá mais 8. Então, com isso, a gente tem o nosso quociente, que é 2x ao quadrado menos x mais 1. E a gente tem também o nosso resto, que é 4x ao quadrado menos 8x mais 8. Eu parei a minha divisão porque o grau do resto é 2, que é menor que o grau do divisor, que é 3. Tranquilo? Bom, pessoal, vou fazer mais uma aqui, rapidinha, só para mostrar para vocês uma divisão exata, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 1 e dividir por x menos 1, isso aqui é uma divisão exata, né? Porque esse cara aqui, ó, ele é esse ao quadrado. Então, não tem resto. Olha só como é que fica, ó. Aqui eu vou colocar x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. Aí a gente subtrai. 0x ao quadrado. Aí, menos 2x menos x vai dar menos x. E cai 1. É que a gente coloca menos 1. Menos 1 vezes o divisor vai ficar menos x mais 1. A gente faz a nossa subtração. Dá 0 aqui e 0 aqui. Tá vendo? Então, isso daqui é o exemplo de divisão exata, né? O resto deu 0. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que esse cara aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1, ele é o divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja,
x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a x menos 1 ao quadrado, tá? Isso aqui é aquele produto notável. Então, isso aqui é um exemplo de divisão exata. Beleza? Bom, pessoal, na próxima parte da aula, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre divisão, tá? Só que a gente vai falar sobre divisão por binômios do primeiro grau, né? O que são binômios? Binômios são polinômios de dois termos. Então, isso daqui é um binômio, não é? Ó? E do primeiro grau, né? Porque, por exemplo, x ao quadrado mais 1 também é um binômio, que é um polinômio de dois termos. Só que x ao quadrado mais 1 é um binômio do segundo grau, né? Então, a gente vai falar aí sobre divisões por binômios do primeiro grau. Vamos falar sobre o teorema do resto. Vamos falar sobre também o dispositivo de Brillouin-Ruffini, né? Brillouin-Ruffini aí é muito famoso porque ele te ajuda a fazer divisões rápido. E a gente vai estar vendo isso daí na próxima parte da aula. Bora lá.